com forças, em geral, mais progressistas, e a Espanha mais conservadora, né? Com o que se conhece como, na época, os nacionalistas, né? E depois os franquistas, porque foi Franco quem acabou, digamos assim, controlando essa situação depois, né? Então, pode passar o próximo slide, por gentileza. A Catalunha, por conta da sua, digamos assim, personalidade variada dentro do seu ambiente intelectual e dentro das pessoas que vão lá, ela vai sempre defender muito, de um lado, a liberdade, né? E de outro lado também a igualdade. E rapidamente, antes do início da guerra, já se posiciona na defesa da República de uma forma bem clara, né? E vão nascer dentro da Catalunha, pois, movimentos variados que vão impulsionar essa defesa da República, né? E isso vai custar caro para a Catalunha. Vai custar caro, vai supor depois uma verdadeira, né, os nacionalistas vão entrar na Catalunha, última região da Espanha a ser conquistada, e vão se vingar. Já antes disso, pode passar o próximo slide. A Catalunha vinha sendo castigada com inúmeros bombardeios, por exemplo, né? Então, esse é um bombardeio na cidade de Granollers, né? Vocês verem como ficava nas cidades onde as pessoas moravam, né? As mulheres, as crianças, os velhinhos, né? Realmente foi um massacre já antes mesmo do final da guerra. Já os nacionalistas já viam a Catalunha como aquele trunfo necessário para ganhar a guerra e para, de alguma forma, se vingar de todo esse movimento de defesa da República, né? Desde gente mais à esquerda, não é, mais radical, até digamos assim, a centro-direita. Mas aí eles foram, digamos assim, foram com bastante gana, e daí então pode passar o próximo slide. Nós vamos ver muita gente tendo que sair por pernas para o exílio da Catalunha, muitas pessoas, né, fugindo, e aqueles que ficaram também, pois, tendo que segurar o rojão, segurar a onda. Houve um período, o início do franquismo foi um período de repressão duríssima, né? Onde houve desaparecimentos, condenas à morte, trabalhos forçados. Foi pesado. E a característica também, e que vai forjar essa geração literária, o catalão fica proibido. Franco proíbe o catalão, né? Proíbe o catalão, editar em catalão, proíbe ensinar o catalão nas escolas, tenta simplesmente acabar com o catalão. É claro, isso é impossível. O tempo demonstrou, né, que isso é impossível. E vamos ver nas obras desses 4 autores que eu vou comentar agora, como isso é impossível. O que aconteceu, né? E como, a partir desse período, já no final desse período, e a partir desse período, nós vamos produzir, talvez, as obras literárias mais relevantes, mais bonitas da literatura catalã no século XX, né? Então, é isso. Eu quero que vocês se animem a ler essas obras, e agora eu vou explicar para vocês como é que eu vou montar a minha explicação. Eu não quero demorar muito para vocês poderem fazer perguntas, mas eu tenho que organizar
a minha explanação. Eu vou falar de 4 obras, portanto, eu vou falar de 4 autores. E para fazer uma coisa assim mais ágil, eu vou falar de 2 em 2. Primeiro eu vou falar de 2 poetas e depois eu vou falar de 2 romancistas. Vou falar de 2 poetas com características muito semelhantes, mas aí, quando eu for falar deles, vou falar primeiro da vida deles, depois vou falar um pouquinho da obra deles em geral, e depois eu vou me focar em 2 poemas, um de cada um, para que vocês conheçam mais a fundo e vocês, de repente, se animem a ler os outros poemas desses autores. E depois será a vez dos 2 romancistas. Então, vou seguir a mesma lógica depois com os romancistas. Eu vou falar um pouquinho da vida dos 2, com os paralelismos que eles têm, e depois vou falar separadamente de cada uma das obras. Esse vai ser o meu esquema de explanação. Pode passar, por gentileza. Aqui estão, eu apresento a vocês 2 poetas que eu considero bem importantes da literatura catalã no século XX. Os 2 viveram na guerra. Viveram na guerra talvez de forma diferente. Do lado direito, nós temos Salvador Espriu. E do lado esquerdo, nós temos Joan Oliver, mais conhecido como Pere Quart. O que eu vou falar deles? Eu vou comentar dois poemas, um de cada um. Do Pere Quart, eu escolhi Corrandes d'Exili. E do Salvador Espriu, eu escolhi Assaigs de Càntica no Temple. Por quê? Também porque, além de ser 2 poesias emblemáticas dos 2, elas dizem muito respeito à Guerra Civil. E dessa forma também vocês vão poder entender como é que a Guerra Civil impacta na vida dessas pessoas e na própria literatura catalã do século XX. Né? Vamos falar agora, eu vou me deter bastante nesse slide, porque eu vou falar um pouquinho da vida de cada um. Né? Vou falar da vida de cada um, vou fazer alguns paralelismos, vocês vão ver como um é totalmente diferente do outro, mas eles se complementam. O que está à nossa esquerda é o Pere Quart, que é de Sabadell. Ele nasceu em Sabadell. Ele nasce de uma família bastante conhecida em Sabadell, de industriais e tal, faz parte da burguesia, mas não vai se identificar muito com a burguesia local, né? Nunca se identificou muito. Ele vai se encontrar com Salvador Espriu na universidade de Barcelona, na faculdade de Direito. E daí, então, nós passamos para o Salvador Espriu. Quem é Salvador Espriu? Salvador Espriu nasce em Santa Coloma de Farners, que é uma cidadezinha pequena, perto de Barcelona. Né? Os pais não são tão abastados quanto a família do Joan Oliver Sallarès, mas ele, enfim, nasce numa família, né, classe média da época, né, e vai estudar Direito também na Universidade de Barcelona. E aí, então, interessante encontrá-los na faculdade e ver como eles têm perfis diferentes. Né? O Joan Oliver pertence a um grupo de vanguarda lá de Sabadell, que depois vai se conhecer como La Colla de Sabadell. E, enquanto isso, o nosso amigo Salvador Espriu é um rapaz mais introvertido. Ele vai, além de estudar Direito, vai estudar também Filosofia e Letras e vai se interessar muito pela história, pela cultura clássica. Bem, 2 perfis diferentes, um mais boêmio, mais ligado ao vanguardismo, sobretudo na época em Sabadell faz sucesso o movimento Dada.
o João Oliver participa do Diário de Sabadell, tenta lá com seus amigos Armando Viols e Francesc Traval, que vão ser dois intelectuais importantes também dessa colha de Sabadell, que vão ter relevância depois na literatura do século XX. Então, ele tem um outro perfil, né? Mais aberto, mais... Enquanto que Salvador Espriu é um homem mais fechado, muito estudioso, se interessa muito pela Grécia clássica, se interessa também pelos estudos bíblicos. E isso faz parte um pouco também do seu percurso biológico, porque ele teve uma doença pesada durante a adolescência que o obrigou a ficar um bom tempo de cama, meio isolado, né? E aí então ele se aprofundou muito nas suas leituras, né? Então, nesse ambiente dos dois, estoura a Guerra Civil. O Salvador Espriu vai meio que conseguir se safar das consequências da guerra por conta principalmente da sua saúde fraca. Ele não vai ser muito exposto nesse período, não é? E já o João Oliver, ele vai então se envolver principalmente com a UGT, criando a Instituição das Letras Catalanas, com todo o movimento, digamos assim, catalanista, né, de esquerda, com um certo viés anarquista, né, mais do que comunitarista, né. Há uma característica que vai marcar Pere IV para a vida toda, que é o seu anticapitalismo feroz, né, que já vem dessa época, enquanto que Salvador Espriu tá mais, digamos assim, né, se mexe num mundo mais fechado, é um grande admirador do Carlos Riba e do simbolismo, né? Então são dois perfis diferentes. Estoura a guerra, o que vai acontecer com os dois? Obviamente, então vão acontecer coisas diferentes. A Pere IV tem que fugir por pernas, tem que sair porque do contrário, se ficar, a sua cabeça está a prêmio. Enquanto que Salvador Espriu, ele, até por conta também de questões familiares e para poder garantir a sobrevivência, né, dos seus parentes, ele decide ficar, ele tem que ficar, né? São duas atitudes também diferentes, um pouco diferentes diante da guerra. Salvador Espriu ficou muito decepcionado porque achava que na última hora ainda seria possível fazer um pacto entre todos os movimentos de esquerda. Ele achava que, né? Ele acreditava mais talvez é um catalanista, evidentemente, mas acreditava na possibilidade de uma federação de verdade, né? E ele vai se envolver mais adiante com o Partido Socialista, né? O Partido Socialista Unificado Catalão, ele se identifica e tal, enquanto que o nosso amigo Pere IV, ele vai para o exílio, não é? E lá, então, ele vai junto com a Colha de Sabadell, são vários, né, que vão se encontrar lá na França, Armando Viols, Francesc Traval. Interessante que vai encontrar também uma romancista que vamos comentar agora, que vai ter que ir para o exílio, que é Mercè Rodoreda, não é? Por conta de um grande amigo dele, o Armando Viols, encontra Mercè Rodoreda. Ele fica na França durante um período, depois ele vai para a Argentina e fica no Chile também, mas ele quer voltar para a Catalunha. Em 1948, não é? Volta para a Catalunha. Volta para a Catalunha e aí vai ficar na Catalunha, não é? Sempre, digamos assim, do lado desses catalanistas de esquerda mais radical, né? Frontalmente contra o franquismo. E já, eu diria para vocês, ele é um anticapitalista avant la lettre. Já nos anos 70, 60, 70, ele já tem obras
que manifestam, né, essa crítica ao capitalismo, inclusive do ponto de vista não apenas econômico, mas de forma de vida, etc. Né? Questões ambientais também. Enquanto que Salvador Espriu, ele teve que segurar o rojão, ele ficou desde o início, ele viu muita coisa, ele teve que engolir também muita coisa, né? E é um homem, digamos assim, doído, né? Com a situação, com um certo pessimismo. Nós vamos ver na poesia dele um certo pessimismo, mas ainda se torna um pouco mais retraído e ainda então vai mergulhando nesse mundo complexo do classicismo e das obras dos antigos. Muito interessante o trabalho de cada um, né? Então vejam que interessante, o que eles fizeram além de poesia? Escreveram outras coisas? Sim, isso é significativo no teatro. No teatro, o Pere Quarta escreve uma peça chamada A Fome, La Femme, né? Enquanto que Salvador Espriu tem uma peça que foi ensinada muitas vezes, bastante conhecida, chama Antígona, né? Puxando essa figura do classicismo grego para a realidade da tirania franquista, né? Muito interessante os trabalhos dos dois. Então vocês veem que tem são diferentes, né? Mas eles vivem nas mesmas circunstâncias, né? E seguem uns caminhos paralelos que se encontram, né? Que se encontram mais cedo ou mais tarde, eles vão se encontrar, né? E vão, claro, cada um tem o seu estilo, tem a sua forma de pensar, né? Bem diferentes, mas conseguem, né? Nos dar trabalhos bem bonitos, né? Tem, além do teatro, também andam os dois escrevendo alguns romances, mas com pouca repercussão. Realmente as obras deles que ficaram mais conhecidas e que a crítica reconheceu como mais importantes foram obras poéticas, né? Nós temos de Pere Quarto, por exemplo, nós temos, poderia dizer, 3 livros importantes que vale a pena vocês procurarem, se acharem. Um chama-se Decapitações, outro se chama Bestiari, esse talvez é o mais conhecido, que vai fazendo poesias de animais com muita ironia. Pere Quarto é muito irônico. E outro que eu tenho aqui que se chama Circunstâncias, e que é um dos últimos, é muito bonito esse livro. E tem uma poesia que eu acho né, emblemática da literatura catalã, que se chama Tirallonga dos Monossílabos. Seria como né, a lista dos monossílabos. E ele comenta que o catalão, sendo uma língua de avaros, né, de avareza, né, pode ser aí talvez, né, as gerações judaicas que estiveram muito tempo na Catalunha, mais rica por isso mesmo, ele fala, né? Me permite fazer uma contribuição antecipada ao tão plausível programa de austeridade. E aí ele tem uma poesia longa, que é um diálogo entre ele e Deus, né? E é só de monossílabos. É só de monossílabos. E é longa, é uma poesia longa, mas só com palavras compostas com monossílabos. Vou ler só o começo para vocês terem um aperitivo. Deus aparece só no começo, faz uma pergunta. Pergunta para ele: e tu que vols? E aí ele responde: jo. Doncs jo sols vull. Ei, se pode ser, tudo monossílabo. Um pouco de fam,
um xic de pa, um pouco de fred e um pouco de foc, um xic de son e um pouco de llit, um xic de sed e um pouco de vi e um pouco de llet, e um pouco de pau, e um pouco de pas, e um pouco de pes, e um pouco de pis, e um xic de niu, e um xic de pic, e um pouco de pac, ou um xic de sol, ou um xic de cheque, e um pouco de sol, e um pouco de sal, e um pouco de céu, e assim vai. Interessante. Já Espriu, então nós temos algumas obras poéticas importantes que acho que vocês podem procurar e podem ler, vale a pena. A mais antiga, mais famosa, é as Canções de Ariadna. Ele vai, na poesia dele, ele vai pegar essa ideia do classicismo grego, do labirinto, o labirinto, e Ariadna que fornece, digamos assim, o caminho com o fio para Teseu se salvar do Minotauro, né? Ele trabalha essa ideia muito bem com as Canções de Ariadna. Depois, a obra mais importante dele talvez é Cementério de Cinera. Cementério de Cinera, o cemitério de Cinera. Cinera, na verdade, é uma cidade que ele conhece bem, que ele vai com frequência, e até quando estava doente ele precisava passar longas temporadas lá, uma cidade litorânea chamada Arenys de Mar. Então, Cinera é Arenys ao contrário, não é? E esse Arenys ao contrário é como se fosse uma cidade imaginária que ele cria, não é? E vai trabalhando a poesia dele em cima dessa cidade imaginária. E depois outro livro dele importante, já mais tardio, né, que foi bem comentado e que vale a pena ler, se vocês conseguem, é La Pell de Brau. La Pell de Brau seria a pele do touro, Brau, touro. A pele do touro. A pele do touro que seria como o símbolo da Espanha, né? Que ele chama de Sefarat. Sefarat. Também um país imaginário. Mas é interessante que ele usa a palavra, ele conhece bem a cultura judaica, Sefarat, que seria Sefaradi, seria o nome da Espanha na Idade Média, que davam os judeus sefarditas, né? Sefarat. E que nos coloca diante dessa discriminação judaica, já na Idade Média, né? Dos sefaraditas e que vai causar a expulsão dos judeus na Espanha e faz de certa forma, ele faz uma comparação também com a Catalunha. Muito bem. Vamos passar agora então para a obra de cada um deles que eu escolhi. Vamos começar com Corrandas de Exílio de Pere IV. Pode passar o slide, por gentileza, Mários. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu leio para vocês primeiro e depois eu comento rapidamente. Una nit de lluna plena, tramuntara amb la carena, lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya, de pell bruna i aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensagna, que l'esguerra, abans de passar la ratlla, m'agec i beso la terra, i la carona amb l'espatlla. A Catalunya deixi el dia de ma partida mitja vida com dormida. L'altra meitat vingui amb mi, per no deixar-me sense vida. Pot passar. Avui en terres de França i demà més lluny, potser jo em moriré d'enyorança. No moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins, un bosc espès, 5 quarteres massa terra. Com al Vallès, no hi ha res. Que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del Pujol i a la platja un tenderol que batega com una ala. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que l'assumiu completa. Pronto. Pode voltar agora ao slide anterior. O que é isso?
Isso é um poema baseado num estilo de canção popular, né? Que era uma dança cantada, os corrandas, era uma dança cantada desde o século XV. Ele pega e usa o mesmo formato, que em 8 estrofes com versos heptassílabos, né? E o que ele faz? Ele descreve exatamente o momento em que ele sai da Catalunha e entra na França. A dor do exílio, não é? A dor do exílio. Corrandas de exílio. Infelizmente, os catalães tivemos que passar com frequência por essas situações, né? Vamos comentar rapidamente agora, bem rapidamente, cada uma das estrofes. Una nit de lluna plena tramuntana amb la carena. Aqui nós vemos lluna plena, lentament, sense dir res, si la lluna feia el ple, també ho feu la nostra pena. Não é? Ele faz essa, ele trabalha com la lluna plena e la pena, não? Una pena tan gran com la lluna, no? Seguinte estrofe. L'estimada m'acompanya de pell bruna e aire greu, com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Evidentemente, aqui está se referindo a Nossa Senhora de Montserrat, que é a padroeira da Catalunha, não é? Fazendo um comparativo com a companheira dele que estava junto naquela hora, né? Perquè ens perdoni la guerra que l'ensagna, que les guerres abans de passar la ratlla, magé que beso la terra e la carona amb l'espatlla. Aqui nós vemos, então, essa terra-guerra, né? A guerra deixou a terra com sangue, deixou a terra destroçada, né? E tive que ir embora, me despeço dela, né? Me despeço dela beijando no último momento, né? E virando de costas, né? Para a lua, né? A Catalunha deixei el dia de ma partida mitja vida condormida. L'altra meitat vinga en mi per no deixar-me sense vida. Interessante essa quinta estrofe, essa quarta estrofe, né? Da vida dividida, né? Da vida dividida, do exiliado, né? Do exiliado. Deixa metade da vida dele lá, né? Pode passar. Avui, en terres de França e demà més lluny, potser, não moriré d'enyorança, antes d'enyorança viuré. Muito bonito também essa quinta estrofe. Aí ele vai chamando a literatura catalã. Vejam que interessante, que bonito. Enyorança, não moriré d'enyorança. Vocês lembram da canção do Imigrante? É uma das canções mais conhecidas da Catalunha. Dolça Catalunha, pátria del meu cor, qui de tu s'allunya d'enyorança es mor. Então, o que ele quer? É um contraponto, lembrando o imigrante, fazer um contraponto a essa ideia, não morirei de ignorância. Ao contrário, é isso que vai me fazer viver, né? Depois, estamos no sexto, aí interessante a chamada para o local mesmo de onde ele partiu. Ele é de Sabadell. Sabadell é a capital do Vallès Occidental. O Vallès é uma região bem conhecida da Catalunha, muito povoada, e com muito minifúndio, né? Muita coisa já aconteceu lá, muita história, né? Na terra do Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins, um bosque espès, 5 quarteres, massa terra. E aí ele acaba com essa expressão, como ao Vallès não hi ha res. É interessante, essa expressão é uma expressão que usa Josep Carné na Bélgica, né? E que ele resgata aqui, né? E que se tornou uma expressão popular mesmo na Catalunha. E aí vamos para o sétimo, não é? Que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del Pujol e a la platja um tenderol que batega com una ala. Interessante essa estrofe, que ela faz o quê aqui? Ela trabalha com a ideia dos pinheiros, els pins que senyeixen la cala, ou bé
a ermida, né? A igrejinha em cima da colina, a ermita del Pujol, o pinheiro acaba sendo o símbolo da Catalunha. Aí nós podemos lembrar El Pi de Formentor, que é uma poesia de Miquel Costa e Llobera, que com certeza o Pep Boadas conhece muito bem, porque é mallorquim, e Miquel Costa e Llobera, salvo engano, era mallorquim. E se torna essa imagem do pinheiro que resiste aos ventos, que tem tantas virtudes com relação às outras árvores, é meio que a imagem da Catalunha. E aí ele compara com o Tanderol, que ele conhece bem Josep Carné. Josep Carné tem uma poesia sobre a tenda e o Tanderol, né? que é uma espécie de lençol que se coloca na praia para proteger do sol, e que um pouco nos coloca diante dessa ideia de liberdade, né? Então temos o pinheiro Catalunha que aspira para a sua liberdade algum dia, e aí termina com essa estrofe final forte, maravilhosa, né? Que é uma esperança desfeita, um pouco triste talvez, né? Uma recança infinita, né? Essa dor de algo que falhou, né? E uma pátria tão petita que ela sumiu completa, né? Que posso imaginar todos os detalhes dela, né? Então essa poesia, ela tem uma sonoridade. Ele foi muito, digamos assim, habilidoso ao usar esse formato, porque nós vamos ver ela convertida rapidamente, depois dos anos 60, por um grande compositor, que vai, inclusive, nos falar um pouquinho dele, que é Lluís Llach. Lluís Llach vai fazer uma música com essa poesia, e eu gostaria que vocês ouvissem, e graças ao empenho tecnológico e à habilidade da filha do Marius, nós poderemos fazer isso agora. Não é, Marius? Vamos lá, vamos tentar, hein? Vamos tentar. Um pouquinho. Um momento. Boa. Dá para ouvir bem. I un dia estava en un cafè de la travessera de les Corts, davant d'un home increïble. Jo estava davant seu com qui està contemplant un d'aquells déus antics, que són unes imatges fantàstiques d'irascibilitat i de tendresa, de geni, de sensibilitat. Era en Joan Oliver, en Pere IV. El vaig pescar ja una mica gran, bastant gran, amb el cabell blanc i llarg. Una veu profunda, que quan deia el que tenia que dir a la gent que ho tenia que dir, sobretot a la gent pública, semblaven gabinets que tallaven. Per això potser és un poeta no prou honorat, per la quantitat d'obra que ens ha deixat, no només a nivell poètic, sinó també a nivell de teatre, literatura i traduccions i moltes coses. Jo li vaig anar a demanar de musicar un dels poemes que jo penso que són un dels documents, i és una paraula estranya quan es parla de poesia. Però el Joan Oliver va ser un d'aquells vells republicans en el seu temps jove, que havien atravessat l'absurda ratlla de la frontera, perseguits per al feixisme, sabent que s'anaven a un camp de concentració a França, i sabent que allò seguiria segurament encara més camps de concentració, com per molts així va ser. Sabent i tenint el sentiment injust, segurament, donades les circumstàncies, de que no havien defensat bé la seva terra, el seu país. I sabent que havien perdut la llibertat i tot allò, pel que havien lluitat sempre. I en Pere IV, en Joan Oliver, va escriure aquell mateix dia aquest poema. I ens ha deixat un document extraordinari. Penso que durant tants anys, potser tants segles, tants milions i milions de persones dirien aquestes paraules
potser si les haguessin sabut trobar. Els sentiments segur que eren els mateixos. De Joan Oliver, Corrandes d'exili. Una nit de lluna plena, tramuntàrem la carena lentament sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya de pell bruna a l'aire greu com una mare de Déu que han trobat a la muntanya. Com una mare de Déu, l'estimada m'acompanya. Perquè ens perdoni la guerra, que l'ensanya que les guerres, abans de passar la ratlla, m'aixequi i beso la terra i la carono amb l'espatlla. A Catalunya d'així, el dia de ma partida, mitja vida com dormida. L'altra meitat vingué amb mi per no deixar-me sense vida. Avui en terres de França i demà més lluny potser no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En la terra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins, un bosc espès, 5 quarteres, massa terra. Com al Vallès no hi ha res, que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del Pujol i a la platja un tenderol que bategui com un ave. Una esperança desfeta, una recança infinita i una pàtria tan petita que la somio completa. Nova Cola Uva. Muito bem. Vamos ao Salvador Espriu agora, não? Vamos ver uma poesia dele. Um poema dele. Vamos ver um poema dele. 4 segundos. Essa invenção é 50 vezes mais forte que as colas comuns. E a tecnologia pode ser usada. A tecnologia agora vai se acertando. Pode passar. Mário, o slide. Obrigado. Isso, pode passar para o próximo. E agora, então, estamos diante de um poema diferente, né? Um estilo totalmente diferente. São versos livres. Deixa eu achar aqui. E bem mais breve dentro do estilo do Espriu, que é um estilo muito claro, muito limpo, quase uma poesia
quase nua na sua expressão, né? Vamos ler ela primeiro e depois eu comento, então. Oh, que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra. I com m'agradaria d'allunyar-me'n, nord enllà, on diuen que la gent és neta, i noble, i culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores, a la congregació, els germans dirien, desaprovant, com l'ocell que deixa el niu, així, l'home que se'n va del seu indret. Mentre jo, ja ben lluny, em riuria de la llei i de l'antiga saviesa d'aquest meu àrid poble. Pot passar. Pronto, e aí já vem a última estrofe. Però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí, fins la mort, car sóc també molt covard i salvatge. I estimo, a més, amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pátria. Então, nós temos aqui a poesia do que ficou, do meu ponto de vista, né? A poesia do que ficou. Ele experimenta essa sensação de uma certa sensação de desespero, né? De desespero, uma autocrítica brutal, né? Uma autocrítica brutal e que nos coloca diante dessa realidade tão dura que é desenraizamento versus enraizamento. Sou daqui, mas de repente não me sinto daqui, isso não é tão bom assim, mas eu sou daqui e isso é meu e é o que eu amo, né? Então, realmente eu acho interessante essa poesia tão breve e esse lamento, né? Esse lamento tão forte, né? Acho muito bonita essa parte final, né? Essa parte final que eu acho que também suscitou bastantes comentários, né? Da crítica e tal, e elevou essa poesia a um patamar bem alto, né? Estimo, a més amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pátria. E aqui, então, nós vemos também interessante esta visão contraposta, que é bem da segunda metade do século XX, entre o norte e o sul. Né? Se trazemos para os dias de hoje, né? Nós podemos pensar nessa Catalunha como se fosse a África, né? E os africanos, né? Que procuram, que acham que no norte tudo deve ser melhor e tudo é muito mais limpo e é muito. Então essa é uma sensação, acho interessante, uma sensação parecida, né? Mas essa consciência ao mesmo tempo que aqui é o meu lugar, né? Aqui é o meu lugar, essa é a minha terra, a minha gente, né? E a minha cultura, né? E é o que eu amo, né? Então eu acho que retrata um estado de espírito e um momento muito importante da Catalunha, afasta aquela ingenuidade romântica, talvez, né? Sempre expressada, né? ou cega às vezes, né? E é dolorido, mas não deixa de ser uma declaração de amor, né? E também é claro, foi musicada por um cantautor importante. Pode passar a próxima slide. Vamos ver se vocês gostam da interpretação que ele fez.
Muito bem. Então, agora, depois desses dois poemas, do Pere Quart e do Salvador Espriu, podemos passar para o próximo slide, Mários. E vamos, então, encarar os romancistas. Né? Vou tentar ser breve, porque senão acho que vai se alongar muito. Né? O Mários me avisa se eu ultrapassar a linha do razoável. Temos aqui nada mais e nada menos que Mercè Rodoreda e Joan Sales. Os dois vão escrever em vários gêneros literários, né? E têm vidas bem diferentes, mas unidos por esse fato histórico da Guerra Civil. E depois eles, então, depois da Guerra Civil, eles se conheceram e até criaram uma amizade bem interessante, com troca de cartas, não é? um intercâmbio epistolar interessante entre ambos. Vamos falar primeiro dela, Mercè Rodoreda, não é? Ela nasce em Barcelona, assim como ele. Aqui temos dois barceloninos. Ela nasce em Sant Gervasi e ele nasce a l'Eixample. São dois lugares diferentes, né? Sant Gervasi tem mais casinhas, é um lugar assim mais eu não diria que a alta burguesia, mas é um lugar assim, né? de casas. E o Eixample é uma região, vocês, a maioria conhecem Barcelona, sabem como é o Eixample, né? Essa parte mais antiga de Barcelona, mas é uma parte muito bem cuidada e tal. Então, são ambos de famílias tradicionalistas, catalanistas, né? A família da Mercè Rodoreda é uma família muito voltada para a cultura, né? O avô dela, principalmente, é uma figura interessante, muito interessado no teatro, na música. Então, ela já nasce dentro de um ambiente cultivado, né? Já o Joan Sales é outro clima, são catalanistas também, mas ele não vai ter talvez essa facilidade de ter tanto acesso à cultura nesse momento. Mas vejam que interessante, é curioso isso, não sei porquê, esses três homens foram, os três pararam na faculdade de Direito. Ele fez também Direito, Joan Sales, lá na Universidade de Barcelona. E Joan Sales, assim como a Mercè Rodoreda na juventude, ela está muito voltada para o mundo artístico, ele vai se focar bem mais para o mundo político e vai entrar já na época da faculdade no Partido Comunista Catalão.
Ele vai entrar no Partido Comunista Catalão. Depois ele vai se converter. É interessante o percurso de João Salles, e ele vai virar um católico praticante. A Mercè Rodoreda, no entanto, ela se mantém uma certa distância com essas questões mais ligadas à religião. Aliás, ela acaba por pressões familiares casando com o tio dela, o que causa um certo estupor no ambiente, digamos, no entorno familiar, mas eles conseguem até dispensa papal e vão e casam. Vai ser um casamento bem mal sucedido, né? do qual vai nascer um filho, mas isso vai marcar a vida da Mercè Rodoreda, né? Porque ela foi meio forçada e aí então ela sempre vai puxar para esse viés, né, da necessidade da mulher conquistar a sua liberdade, né? Da necessidade da mulher conquistar a sua liberdade. E ela faz isso antes mesmo de estourar a guerra. Ela começa a se interessar pelo jornalismo e ela participa de prêmios literários. Ela conhece a Colha de Sabadell, bem que interessante. Conhece nessa época a Colha de Sabadell, conhece o Francesc Traval, o Armando Obiols, o Joan Oliver, não é? E conhece, inclusive, muito interessante, e vai ter um caso com ele, um político importante na época de esquerda chamado Andreu Nin, né? E Andreu Nin vai pedir para ela ajudar, inclusive, no comissariado de propaganda e escrever em catalão, né? E ajudar nessa parte mais literária. Depois Andreu Nin, que fazia parte de um grupo de comunistas mais trotskista, vai ser preso pelos próprios comunistas, torturado e assassinado, né? Nesse período tumultuado da guerra. Aí ela percebe que ela tem que fugir. Ela vai deixar a família, vai deixar inclusive o filho em Barcelona e vai embora. Vai embora para a França com a Colha de Sabadell. Tá? E aí, então, vamos fazer o paralelismo com o João Salles. O que acontece nessa mesma época com o João Salles? Que está metido no Partido Comunista Catalão, que inclusive vira professor de catalão para conseguir algum dinheiro da Generalitat, né? Ele, aos poucos, ele vai passando da política à literatura. Ele conhece um poeta chamado Mários Torres, de Lleida, que o anima a escrever e a se interessar, mas isso vai marcar a vida de João Salles. Ele vai se engajar na guerra, ele vai entrar na escola de guerra e vai virar oficial. E João Salles, ele desses quatro autores, é o que viveu a guerra por dentro. Ele vai participar da guerra. João Salles, ele vai primeiro para o frente em Madrid, justo vai com a coluna do Ruti, que vai dar 1000 problemas lá em Madrid e tal. Ele vai como miliciano, chega lá e tal. Depois ele tem que voltar para Barcelona e daí mandam ele para o fronte de Aragão, que foi onde houve, digamos, as lutas mais encarniçadas durante a guerra. Foi aí, lá estava ele. Então, João Salles é um sobrevivente da Guerra Civil, não é? E, é claro, ele também, a certa altura, ele, já no fim da guerra, já vendo que tudo vai por água abaixo, ele vai fazer parte dos que ajudam os exiliados irem embora, né? Conseguirem passar a ralha, né? E ele mesmo passa a ralha, né? E vai se exiliar. Ele não se identifica com a França, não quer saber da França e parte logo para a América, né? Ele vai ficar um tempo breve na República Dominicana e um bom tempo no México. Diferente do exílio da Mercè Rodoreda. Totalmente diferente. A Mercè Rodoreda, ela vai para a França, vai para Paris, lá com a Colha de Sabadell, aí conhece muita gente, conhecem os literatos da época, não é?
e ela não quer, ela vai enfrentar depois a ocupação nazista, vai ter que correr dos nazistas e ela vai se refugiar na Suíça, em Genebra. Em Genebra, o companheiro dela, o Armando Viols, da La Colla de Sabadell, eles vivem juntos, ele vai conseguir um trabalho lá numa organização internacional e lá ela ficou muitos anos em Genebra, assim como o João Salles volta para Catalunha em 1948, terminada a Segunda Guerra, ela continua lá na Suíça e vai voltar e vai escrever boa parte da obra literária dela lá, e vai voltar só para Catalunha em 1972. E nem volta para Barcelona, ela vai morar na casa de uma amiga dela, perto de Girona, numa cidade chamada Romanyà de la Selva, perto de Platja d'Aro, lá perto do litoral. Então, vocês veem que são percursos diferentes, né? São percursos bem diferentes, mas há um fato histórico que os une, né? Depois da volta, né, dos dois, João Salles vai se meter muito no mundo editorial, vai trabalhar com vários colegas literários, conhece o Pere IV quando ele volta também, e vai enfrentar vários empreendimentos editoriais, vai ser uma figura importante para tentar resgatar o catalão, né? O catalão que vai ficar proibido até os anos 60, até, salvo engano, até 66, é que não eram proibidas as publicações, tudo tal. Ele meio que organiza a resistência a tudo isso lá, né? E por conta, digamos, desses empreendimentos editoriais, desse contato com a literatura, ele conhece a Mercè Rodoreda. Mercè Rodoreda manda trabalhos dela para ele e ele vai acabar também mandando, vai chegar na mão dela um trabalho dele e aí há um contato interessante, tanto que os vemos juntos aqui. Eu não precisei procurar duas fotos, que nem fiz com os outros. Temos aqui eles juntos almoçando, provavelmente, né, ou num restaurante de Barcelona, ou quem sabe lá em Romanyà, ou perto de Sant Antoni de Calonge, algum lugar lá perto do litoral onde morava a Mercè Rodoreda, né? Vamos agora então passar para a obra de cada um. Pode passar o slide, por gentileza. Mercè Rodoreda, ela vai escrever bastantes contos, escreve até poesia também, aventurou-se no teatro, mas onde ela vai se notabilizar, onde ela faz o melhor, dá o melhor de si, é no romance mesmo. E esse romance já virou um clássico. La Plaça del Diamant, hoje, para vocês terem uma ideia, está traduzido para 20 línguas. 20 línguas. Você fala rapidinho, né? 20 línguas, mas são muitas línguas para muitos países, né? Tem tradução em português, uma tradução feita em Portugal e depois tem uma tradução feita aqui no Brasil, não é? Então, ela realmente, com essa obra, eu acho que ela conquista um lugar indiscutível, não apenas na literatura catalana do século XX, mas na literatura catalana como um todo, e quem sabe até muito reconhecida por autores de muitos outros países dentro da literatura universal, né? Eu acho que com o tempo eu espero ainda ver esse reconhecimento progressivo da obra dela. É um romance relativamente curto, vale a pena vocês tentarem conseguir, né, em catalão, se possível, né, ler em catalão, porque vocês sabem, tradutor e traditore, né? Às vezes as traduções se perdem muita coisa, né? É uma obra prima, porque o que ela faz? Ela se coloca no lugar de uma mulher que exatamente vai viver a guerra, né? Se coloca nos anos 30, o romance começa meio que nos anos 30, aquele ambiente pré-guerra, né? E depois ela vai
depois é a história dela, do casamento dela e depois o nascimento dos filhos e tal, até o final da guerra. E como é que ela faz isso? Isso ela faz com um estilo simples, extremamente simples, utilizando um pouco as técnicas. Ela é grande admiradora das técnicas psicológicas da Virginia Woolf, né? Eu acho que ela tem um parentesco também com James Joyce, Thomas Mann, talvez, né? Noutra linha, mas é esse trabalho psicológico, mas ao mesmo tempo descritivo. É uma descrição com um catalão extremamente poético, mas muito simples, não é? Buscando a expressão daquela pessoa, né? Daquela pessoa que trabalhava numa doceria, numa pasticceria, né? Que trabalhava numa doceria e que depois vai casar com um marceneiro, um fuster, né? E um fuster que vai ter uma personalidade muito forte, um sujeito machista, né? Ela sofre e que vai ter uma ideia meio estrambótica, que é construir um pombal em cima da casa deles, né? E criar pombas, para criar pombas, né? E aí então ela vai pegar também essa imagem da pomba e ele fica tão encucado com a coisa das pombas que acaba chamando a mulher dela Culumeta. Então muda o nome dela, muda o nome de Natália para Culumeta. E aí vocês veem essa coisa da mulher que tem que, né, se submeter e que busca a sua própria identidade e que acaba às vezes até perdendo a identidade em nome de uma relação mais tranquila, mas ela sofre então com essa, mas aí ele vai para o front aí também não vai fazer spoiler do romance, né? Mas aí ela vai evidentemente comer o pão que o diabo amassou, e aí depois vocês vão ver como é que a coisa evolui, mas é uma descrição primorosa, usando o linguajar daquela pessoa, né? Quer dizer, eu acho que há uma identificação muito grande com o personagem que ele descreve, e ela faz isso com uma naturalidade incrível, mas ao mesmo tempo tira todo o partido poético possível, né? E ainda com toques de ironia, né? Dentro da desgraça, né? Como aquela pessoa comum que afronta a adversidade, então tem que, né? tem que ir levando a coisa, né? Nós nos colocamos dentro do romance como se fôssemos o confidente dela, né? E é muito interessante esse tratamento que ela dá a esse trabalho. Vale a pena ler. Eu acho que é uma obra de arte, é uma reflexão também sobre a vida e a morte, né? A morte nos perseguindo, né? Até ela chega uma hora até que meio que, né? Que vai em busca da morte, né? Vai querer abraçar a morte, mas daí a força do amor também. Interessante. É a visão de quem sofre a guerra. É a visão. La Place del Diamant é a visão de quem sofre a guerra. Vamos passar o slide agora e vamos ver a homenagem que fizeram a ela. Porque essa Place del Diamant existe em Barcelona. Existe mesmo. Ela fica num bairro que se chama Bairro da Gràcia, né? E as pessoas do bairro, né, fizeram uma homenagem a ela. Chamaram ela lá e tal, né? Colocaram uma placa, agradeceram, né? E depois até fizeram uma estátua lembrando os bombardeios. Esse bairro, Grácia, foi bem bombardeado. Esse pessoal aqui sofreu muito durante a guerra, né? Mas então é a visão da pessoa que sofre a guerra. Vamos passar o próximo slide agora e vamos ver o próximo romance. Esse é o romance do João Salles. O que o João Salles vai escrever bem depois da guerra.
Vejam, ele viveu a guerra. Para quem tem uma vivência deste tamanho, eu não sei se é fácil escrever, né? Como é que ele vai... Então, ele precisou trabalhar isso. Essa obra vai demorar para sair, ele faz de um jeito, depois ele muda. Por quê? Porque vejam que interessante. Se La Place del Diamant é a visão de quem sofre a guerra, Incerta Glória é a visão de quem fez a guerra. É a visão de quem fez a guerra. E aí é muito interessante o trabalho dele. Ele dividiu essa obra em 4 partes. A obra ela tem vários personagens. Nem poderia deixar de ser. Não seria suficiente colocar em um só, né? São 3 amigos. Depois tem a mulher de um deles, que vai ser importante no romance, né? Depois tem outra mulher numa aldeia também que vai ser importante. Há uma divisão dentro da obra, né? Uma parte são as cartas que um deles escreve para o seu irmão, a outra as cartas que o amigo desse que escreveu para o irmão escreve para a mulher dele, né? E depois uma parte que são memórias do outro amigo, são as memórias dele nesse período, e depois já na pós-guerra. Então é um livro que se divide em várias partes. E como é que ele trabalha tudo isso? Aliás, interessante falar do título, Incerta Glória. De onde saiu esse título? Esse título ele tira de Shakespeare, Incerta Glória de um Dia de Abril. Incerta Glória de um Dia de Abril. É uma frase de Shakespeare. Ele pega a ideia de incerta glória e o que ele faz? Na verdade, a obra é uma reflexão. Mais do que, embora tenha um traço forte da psicologia, e aí é interessante ver a influência que a crítica deixa claro que recebe João Salles ao escrever. Ele está mais na linha de Dostoiévski. Ele é um Dostoiévski escrevendo. Tem um conteúdo psicológico pesado, forte, mas ao mesmo tempo metafísico. Ele vai em busca das grandes respostas para as grandes questões. Claro que não, né? Dentro do que é possível para quem vive a guerra, né? E aí, então, há uma reflexão sobre o tempo. Ele falou muitas vezes, ele falou repetidas vezes que essa obra ele escreveu para aquelas pessoas que morreram. Aquela quantidade enorme de jovens que lutou do lado dele quando era jovem e depois morreram, né? E ele tem essa consciência de sobrevivente, né? Então ele quer resgatar essa memória de alguma forma. Mas então isso faz o que faz, do meu ponto de vista, o romance que seja um romance grande? Que ele não é um romance meramente descritivo. Ele tem essa profundidade. Ele descreve a paisagem. Ele tem uma das descrições mais bonitas da luta no fronte, umas descrições vívidas, uma coisa que parece que está lá naquele momento, né? Mas ao mesmo tempo ele não fica só nisso, né? Então acho que vale a pena ler esse romance. Eu recomendo para vocês. Outra característica muito interessante que torna esse romance algo único é a visão dos perdedores. É a visão dos perdedores. É a visão dos que tiveram que se submeter, né? E que mesmo assim depois continuaram lutando, né? Então é muito interessante.
aquilo que eu comentava para vocês antes, ele vai sofrer um processo de conversão, ele tem uma não chega a ser uma obsessão, mas ele se coloca diante das grandes questões da existência de Deus ou não, né? E tudo também usando uma linguagem poética diferente do estilo ruderiano, que é mais ingênuo, não é? Mas muito bonito. Acho que é uma obra que o que aconteceu um pouco é o seguinte: depois da guerra você tem a versão dos vencedores, então em certa glória não cabia, não mesmo. E já com, digamos assim, no período da democratização, então você tem a visão dos vencidos que queriam ser ouvidos naquela altura e que estavam mais do lado mais radical, né? E que não coincide também com a visão dele. Então, acabou muito tempo passando despercebido ou não suscitando muito interesse da crítica. Mas, eu diria para vocês, a partir dos anos 80, aí sim já há um interesse muito grande para a obra dele, já começam a haver estudos muito mais aprofundados sobre o que ele fez e hoje eu diria para vocês que há outras obras com essa temática na literatura catalã do século XX, com outras visões, mas a que acaba se destacando mais realmente é a obra dele como um trabalho muito consistente, né, do ponto de vista literário. E agora, então, para terminar, eu queria mostrar para vocês que tanto uma obra quanto a outra deram margem a outras obras, né? As duas foram encenadas no teatro e as duas viraram filme, né? Então, com isso, terminamos com a trilha sonora do filme da La Plaça del Diamant, que é muito bonito, mas é um filme que, de repente, hoje... sim, esqueci essa foto. Essa foto, obrigado, Marius. Essa foto nos mostra aqui, o João Salles é o que está à nossa direita, né? Que fica com essa sombra aí, não sei do que seria, de uma árvore, ou não sei, ou de uma farola, né? Esse é João Salles no comecinho da guerra, ele está já aí se preparando para ir, não sei se era para Madrid ou para Aragão, mas essa foto é significativa do João Salles durante a guerra. Então, agora, já no próximo slide, o que eu queria mostrar para vocês é a obra de Rodoreda no cinema, mas não vamos ver um trailer dela, vamos ver a trilha sonora que fez o Ramon Montaner, que é um cantautor que pegou alguns trechos do romance e fez uma coisa muito bonita. Vamos ver se vocês gostam. Tens els ulls plens de paraules, la vida estesa al davant, aparador de joguines, cançons fàcils de cantar. Cançó d'un temps de tramvies i carrers mal empedrats, dies de sol i de pluja, barri amunt i barri avall. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, bella com una princesa d'algun vell conte d'infants. Et veig ballar un vals de punta a la plaça del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes, de vent i de blau. Sentir que passen els dies com si fos un joc d'atzar,
una rosa per Sant Jordi i flors negres per Tots Sants. Xerrameca de botigues, coloraines de mercat, olor de sofre i de lluna cada nit de Sant Joan. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, l'ocell de la jovenesa pren el vol mirall enllà dels sus que van i que venen a la plaça del Diamant. I tu, al terrat, estenent la roba o asseguda cosint, sol amb la tarda i voltada de branes, de vent i de blau. Llargues tardes de diumenge, polsim de lluna als terrats, quietud d'hivern al vespre quan es fa fosc aviat. Sentor de rosa perduda, claror de vidre entelat, joguina feta malbé, cendra d'ocell estimat. Nits de lluna plena, somnis d'envelat, i quan la cançó s'acabi una altra en començarà, car tot gira com els valsos de la plaça del Diamant. Perfeito. E aí, então, enquanto o Mário tira esse aí, eu já adianto para vocês, e assim terminamos, eu pedi para colocar um trailer do filme que fizeram sobre Incerta Glória. E que eu não sei se está no Netflix, não é possível achar. Pronto. Gràcies per permetre que l'amistat i les aliances encara siguin possibles enmig d'aquesta guerra tan cruel i per deixar-nos viure enmig de tanta mort. Acaba d'arribar al poble, oi? Per entrenar els soldats. I en què consisteix? Ensenyar-los a matar. M'han dit que en aquest regiment hi ha un oficial que es diu Solaràs. En Juli Solaràs? Som amics de fa temps. Com és que sempre tens el que jo voldria? Sent amable i educat. En Lluís em té totalment abandonada, però em fa l'efecte que mai no tornarà a ser el que era. Qui és? La Carlana, la senyora del poble. Quanta tristesa en els seus ulls. ¿Caballos de ella? Pues claro, pues como todo en este pueblo. Vull veure com és l'interior d'una dona aranya. Destrossaré abans que puguis fer-ho. Estic disposat a córrer el risc. ¿Qué quieres de ti? Que aunque sea la dueña de media comarca, sigo siendo la hija de un cerdo. Jo no he mort mai ningú. Doncs ja és hora. Alto! No deixis que t'atrapi, Lluís. Aquesta dona és una aranya. Muito bem. Então é isso. Com isso eu encerro a minha apresentação, na esperança de que vocês
possam... Agradeço muito a ajuda da Patrícia, que está aí atrás do Mários e do Mários. Oi. Foi a minha salvação aqui, pelo amor de Deus. Mas foi um alarde de tecnologia. Então, legal. Eu proponho o seguinte, se alguém quiser fazer alguma pergunta, mas nós temos no WhatsApp do Catalônia, quem quiser fazer alguma observação, perguntas, porque o tema é muito interessante e o professor Blanes realmente ele estourou um pouquinho o tempo, mas ele está perdonado. Está perdonado. Peço desculpas. Eu fiquei empolgado com a... Não, mas escuta, tudo que é muito relevante, tudo que você colocou, e eu acredito que os demais gostaram, mas a gente coloca... Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu já... Boadas. Bom, boa noite. Bom, na verdade, mais que uma pergunta, eu quero dar os parabéns. Quero dar os parabéns ao professor Blanes por ter condensado em 90 minutos, que passaram muito rapidamente, 4 obras, que são 4 obras muito importantes na história da literatura catalã, mas também universal. E também parabenizar o Mário e o Esteve por ter organizado este evento na véspera da diada da Covid-19, que é uma diada diferente, mas mesmo assim não temos que perder o ânimo e, enfim, foi um conteúdo muito emotivo. Em relação à pergunta ao palestrante, é uma pergunta-comentário. Ele mostrou 4 obras que foram publicadas na Catalunha em pleno franquismo, se não estou enganado. Então, num momento histórico em que o uso público da língua catalã é proibido, o catalão está fora das escolas, está fora das instituições. De fato, publicar um poema, um romance, uma peça teatral em catalão naquela época era de por si um ato de dissidência. Mesmo no caso do Espriu, que era uma pessoa de uma orientação mais conservadora. Portanto, como o Blanes trata a questão da censura e de como os autores, além de escrever obras magnas, arrumaram esse jeitinho catalão de publicar em uma época que era absolutamente contrária à publicação de obras em catalão e tratando assuntos tão delicados como a Guerra Civil. Obrigado, Pep, pela tua excelente pergunta-comentário, né? Na verdade, é isso. Sabe o que eu acho, Pep? É a criatividade catalã. O catalão ele sempre foi um sujeito, digamos assim, que buscou tirar leite de pedra, né? Ou ficou inventando a rebiboca da parafuseta quando aquilo parecia impossível, né? Então, é isso. Eu lembro, olha, Pep, lembro quando eu era criança que o meu pai assinou uma revista que era proibida e que era editada, e, no entanto, era editada e distribuída pelo correio, chamava Cavall Fort. Era uma revista infantil, não é? E como eram os monges da Montserrat que faziam isso, né? Então o franquismo meio que, né, fechava os olhos e aquilo funcionava, né? E aí então é que aí entendemos essas insistências para criar essas editoras como o Clube dos Editores, né, que custou muito e que até publicar em catalão demorou. No começo na Catalunha, o catalão se lê, sabe como? Através de obras publicadas em catalão fora da Catalunha, principalmente na França, não é? Então vão chegando as obras, o pessoal vai comprando assim, digamos assim, na clandestinidade, né? E vão lendo, né? E assim é o que o catalão... Agora, eu acho que o catalão se mantém também porque nas famílias não se abriu mão do catalão, né? Em casa, ninguém...
cogitava falar noutra língua a não ser o catalão. Embora na escola seja tudo em castelhano, na repartição pública tudo em castelhano, na igreja tudo em castelhano. Em casa e entre as pessoas, os amigos, os conhecidos, tudo em catalão. Então o catalão continuou pela persistência, né, dos catalães que acabavam encontrando esses caminhos criativos, né, para poder também se expressar artisticamente e literariamente. Depois nós vamos ter os artistas plásticos também que vão ter um papel importante, né, como Tàpies, Miró. Aliás, o último slide eu vou pedir para o Mário colocar, é uma pintura do Tàpies. É uma pintura do Antoni Tàpies elogiando a literatura catalã. Olha só. Esquecemos de colocar, né, Mário? Olha aqui, que bonito. Aqui você tem o quê? Você tem uma obra plástica, né, fazendo referência à literatura. Todos os autores catalães, né, ao longo dos séculos, olha lá, desde Ausiàs March até Llull, passando por Verdaguer, né? Então você tem todos aqui. Tem o Brossa várias vezes, tem os Trobadors, né? Então é isso, Pep. Espero ter respondido a tua pergunta, não é? Sim, e eu estou agora também muito curioso para ouvir a tua conversa sobre o Barça e a história da Catalunha, que vai ser bem interessante. Vai ser um bate-papo com o Miquel Pardina. Boa. Boa. Com o pessoal da, como é que chama? Da torcida daqui. A Penha, barcelonista. La Penha. La Penha. Perfeito. Muito bem. Blanes, me escuta? Sim, escuto, Rodrigo. Pode falar, o nosso homem da comunicação. Fala aí, Rodrigo. Então, Blanes, em primeiro lugar, parabéns por essa apresentação. Realmente foi maior do que a gente esperava, né, a duração, mas, olha, passou muito rápido. Não, mas realmente passa rápido, porque conteúdo que é interessante a gente acaba não percebendo e vai acompanhando. E foi o que foi a sua apresentação. Porque mais do que apresentar 4 joias literárias catalãs do século XX, você apresentou 4 joias artísticas, históricas, tá? E eu acredito assim que quem quiser entender melhor a Catalunha hoje precisa, né, assistir a sua palestra, porque é uma aula de história mesmo, para saber o que acontece na Catalunha, né, para entender o que acontece hoje, né, precisa acompanhar essa palestra. Realmente é um conteúdo que satisfaz muito. Agora, uma pergunta, uma curiosidade. Lá no começo, quando você citou os 2 poetas, o Salvador Espriu e o Pere Quart, quando você se referiu ao Pere Quart, antes você falou em outro nome, o Joan Oliver. E eu queria saber o porquê desse pseudônimo, se há algum motivo que justifique. Por exemplo, outro caso, mas é diferente, que é o da Caterina Albert, né? Mas que ficou mais conhecida, né, como Víctor Català, mas foi por um motivo diferente, né, já que as mulheres elas não eram bem vistas, né, na produção artística. Eu queria saber se existe alguma razão para que o Joan Oliver ele fosse mais conhecido como Pere Quart. Perfeito, te respondo já, Rodrigo. Rodrigo, você é carioca, não? Pelo teu sotaque? Sim. Legal. Bem claro. Legal. Viu? É assim, muito bem lembrada da Víctor Català, né? Que teve que se esconder, coitadinha, lá no começo, final do século XIX, começo do século XX, teve que se esconder para que a sua obra fosse aceita, né? Teve que esconder a sua condição de mulher. Não é o caso do Pere Quart. O Pere Quart escolhe esse nome como uma licença poética mesmo. Sabe por quê? Porque eles são vários irmãos. E ele é o quarto. E isso, inclusive, faz parte de uma poesia dele nesse livro que eu coloquei aqui para vocês, Circunstâncias. Ele escreve porque, muito depois, ele usa já o Pere Quart, mas
ele escreve isso depois. Por quê? Por que ele faz isso? Porque ele é o quarto dos irmãos e ele se descreve como, digamos assim, o irmão mais arteiro, não é? O que aprontava mais, o que ficava, né? Convencendo os outros a fazer as coisas. Então ele usa o quarto, né? Por causa de ser o quarto irmão, e o Pera porque combina bem, parece o nome de um rei antigo, assim, então assim ficou, né? O Pera quarto. Mas é uma licença poética dele que deu muito certo, né? Ele usou desde o início, desde bem o começo, então, e vingou mesmo. Inclusive, olha só, uma curiosidade que você vai gostar de saber. Em Sabadell, fizeram uma homenagem a ele, na época que o prefeito era de Iniciativa para a Catalunha, né? Um partido assim bem à esquerda, fez uma homenagem a ele e criou um centro cultural bem no coração da cidade, lá na Rambla, né? Num caserio que é da família dele, e colocou o nome dele. Então chama-se o Casal Pera Quarto. E lá tem um trabalho cultural muito legal da cidade, né? O Casal Pera Quarto. E muitas pessoas lá que vão ao Sabadell, muitos até imigrantes e tal, eles nem sabem da história, não sabem nada. O casal fala para ir para o Casal Pera Quarto para aprender catalão. Lá tem aulas de catalão para estrangeiros, lá tem exposições. É um lugar interessante. Mas o nome que acabou substituindo o original dele, hoje ele é muito mais conhecido como Pera Quarta, é uma licença poética mesmo. Muito legal, muito legal. Agora, entendi agora. E uma outra coisa, o Blanes, você, em toda essa apresentação, né, todo esse tempo aqui que você conversou com a gente, né, ficou muito clara a questão do exílio. Sim. Né, muito clara essa questão. E hoje, infelizmente, né, enquanto você falava, né, é impossível não pensar no que acontece hoje, né? Infelizmente, passados 80, 60, 80, 100 anos, né? E a gente hoje vive isso. E nesse período que você marcou, ficou bem clara, né, essa explosão artística, né? Apesar, né, das condições, né, que eram bastante difíceis, né? Mas a gente teve incrível a produção artística nessa época. Você acha que hoje, como é que você vê hoje a produção artística catalã, né, ao redor do tema do exílio? Você acha como você vê essa produção? Ela pode ser comparada à produção que houve nos anos 30, 40? Ou está muito menos? Como que você vê? Não, quer dizer, não. Muito menos... Não, né? Ao contrário, há uma produção bastante, eu diria, prolixa, bastante prolixa. E há uma valorização tanto desse período do exílio, pós-guerra, né? Que é um tipo de exílio, né? Que é um exílio sangrante, por dizer assim, né? Há um resgate disso e de alguma forma uma comparação com o que está agora acontecendo mais recentemente, que há também exílio, né, político, e há prisões. E há prisões como aconteceu com Panji, com tanta gente antes da guerra, né? Então há uma situação semelhante. Agora, isso não significa que essa produção artística tenha diminuído. Ao contrário. Eu acho que hoje há uma, digamos assim, eu não diria que não chega a ser uma explosão, né? Mas volta tudo muito. Parece que estamos
voltando à época do noucentismo, volta aos Jogos Florais, os grandes né, certames culturais, tem prêmios de tudo quanto é tipo e tal, e você tem autores novinhos, né, com muito valor, né, e gente bem nova mesmo, né. E você tem também aqueles poetas que surgem já de uma forma mais óbvia no período da democratização e que hoje vão se consagrando, como você tem um Narciso Comadira, você tem, por exemplo, uma figura muito interessante, que quem gostar de poesia de vanguarda vale conhecer, é um tal de Henrique Casassas, que tem uma poesia muito diferente, muito bonita, alguma dela musicada também. Então você tem você tem um Kim Monzó, por exemplo, que é uma figura curiosíssima, né? Bem mediática. Além disso, o catalão tem essa capacidade, né? Ele transita muitas vezes bem com os meios de comunicação. Agora, o que eu gosto mais, sabe o que é? Vou te dizer, são os cantautores. Eu acho que há grupos que estão fazendo verdadeiras obras de arte musicadas, mas tem muita poesia. Por exemplo, um grupo que eu gosto muito é a Manel. Manel tem músicas que são poesias, né? Você tem como é que chama, o comediante das artes, ou não lembro agora direito o nome. Você tem grupos... Os Amigos das Artes. Os Amigos das Artes, isso, vejo que você conhece. Amigos das Artes. Uhum. Esse pessoal faz coisas incríveis, né? Então nós vemos o quê? Nós vemos movimento. Há muito movimento, assim, né? Assim também tem também no cinema, enfim, eu acho que há um momento de florescência do catalão. Espriu, por exemplo, agora o que está acontecendo com ele, alguns criticam ele como muito pessimista, muito negativo, mas você precisa se colocar no lugar do homem, né? Precisa se colocar no lugar do homem, o que aconteceu naquele momento, naquela época, e eu acho também que Espriu, por exemplo, ainda precisa ser bem estudado do ponto de vista de todo o trabalho simbólico que ele faz. Eu acho que ainda há poucos estudos nesse sentido, sabe? Então nós estamos assistindo o quê, Rodrigo? Há um florescer da própria arte com obras novas, mas há um aprofundamento e há um conhecimento melhor de todas as obras ao longo do século XX que já se passou, né? Ok. Tá bom? E só para fechar, Madi, só uma recomendação bem rápida. Tem mais umas perguntas aqui. Vamos lá. Pode falar. Recomendação, vamos lá. Posso falar? Só uma recomendação mesmo. Você citou o Manel, o Amigos das Artes, e composição poética, produção musical, né, que envolve muita poesia. Eu recomendo, vocês devem conhecer a banda Blaumood. Sim. Passa uma busca rápida no YouTube. Minha filha adora o Blaumood. Eles são fantásticos. Eles são fantásticos. Eles estão em ação desde 2010, 2011, e eles se reinventam a cada álbum, a cada disco que eles lançam. É incrível. Para quem gosta de boa música e de boa letra também. Sugestão para o senhor Rodrigo Alves. Use o WhatsApp do Catalônia e dê todas as sugestões que você quiser. E o José Blanes é a mesma coisa. Nós temos, para finalizar, o Esteve Jaulene já está a mão levantada aqui. Esteve, você tem que ligar o teu microfone para poder falar. Você está sem voz e a câmera desligada. Parece que ele não está me ouvindo. Agora. Esteban, que dius? Esse é o nosso catalão sênior, pô. Vamos ouvi-lo. Esse foi perseguido pelo franquismo mesmo. Ele não está conseguindo.
Não está conseguindo. Pena. Pena, porque eu tenho muito apreço por ele. Esteve Jaulé não está conseguindo, não sei se ele está nos ouvindo, mas enfim. Sim, ele, ok. Aqui também não escreveu nada aqui no chat. Bom, enfim, eu acho que nós já temos que finalizar e foi realmente um bate-papo muito interessante esse no final também e fica para próximas oportunidades para a gente ampliar isso aí, né? Porque agora que nós descobrimos esse meio de comunicação, eu tenho que fazer um master intensivo em tecnologia da informação, porque, pelo amor de Deus, né? Mas tudo bem, a gente acaba resolvendo isso. E, infelizmente, a gente não consegue fazer pessoalmente isso lá no Catalunha. Dar um abraço a todos vocês e com pão tomaca. Um abraço a todos. Mas, enfim, vai chegar o dia que vamos poder repetir isso aí. Então, eu quero agradecer, muitas graças a Tom, muitas graças a Esteva também, que nos ajudou nessa ciclo de palestras. A próxima, no dia 29 de setembro, nós vamos enviar o link com antecedência. Vai ser a palestra do José Boadas, que está nos assistindo, sobre o futebol, sobre o Barça na história contemporânea da Catalunha. Então, 25 de setembro. Se você falou 29, 25 de setembro. Molt bem, Miquel, molt bé. Então, nós esperamos pelo menos umas 300 pessoas nessa palestra. Miquel, essa é a missão que você tem agora, tá certo? Para valer a pena. Você é o presidente da PEN, meu amigo. Agora a bola está com você. A bola está com você, mas vamos conversar. Ainda bem que não foi embora o Messi, senão seria mais difícil. Aí seria um rosário de reclamações. Um fato histórico relevante. Mas fica assim, mais um ano, né? Nós temos mais um ano pela frente. Isso. Ok, então, muito obrigado. Muitas graças. Boa noite a tothom. Está todo mundo cansado. E fins una altra. A reveure a tothom. Gràcies a tothom. Gràcies, Pep. Molt bé, moltes gràcies per tots. Uma última coisa. Eu esqueci a cidade de nascimento no início, quando eu li o currículo do Blanes, Sabadell, e eu diria o seguinte, com toda a ênfase, como el Vallès no hi ha res. Muito boa. Gostei. Como el Vallès no hi ha res. É isso aí. Tchau. Boa noite a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Com el Vallès no hi ha res. Adéu-siau. Bona nit. Bona nit.